Rola de... Aguirre, Ian, Wélida, Alberto. Acho que é nóis, gurizada. Tá dando delay. Eu estou com o chat aberto aqui também. Vocês estão vendo minha tela aí? Sim. Todo mundo tá vendo de boa? Oh. Tá, show de bola então. Beleza, gurizada. Essa primeira aula eu separei um conteúdo mais inicial, assim, porque eu não sei qual que é o nível, né, de todo mundo em relação à criação de sites, então eu resolvi pegar bem do início, assim, dar uma contextualização geral. Tem alguém aqui que tá tem uns cachorros latindo de fundo, eu vou pedir para botar no mudo, não sei quem que é, mas se for possível, bacana para ficar melhor o áudio aí para todo mundo. Eu vou mutar também aqui o meu. Quem quiser mutar, tranquilo. Qualquer coisa pode dar um grito ali no chat. Acho que eu consigo fazer isso por aqui até. Deixa eu ver aqui. Não vai virar. Aí, isso aí. Beleza. Aí. Então, como eu estava falando ali, agora eu vou fazer uma introdução mais sobre esse assunto para a gente nivelar um pouco todo mundo, né, em relação a isso. Então, nessa primeira parte, eu separei alguns tópicos aqui para a gente falar, principalmente, né, por que vale a pena a gente fazer esse trabalho de criação de sites, por que a gente não deve, na verdade, vender o site, mas sim vender uma estratégia, vender uma peça fundamental na estratégia de marketing do cara como um todo, né? E o que a gente precisa saber para criar ótimos sites sozinho, sem depender de um programador, né? Quem chegou agora aí, a gente estava batendo um papo antes, o Alberto estava falando um negócio que foi a mesma coisa que eu passei, assim, de tu querer desenvolver um projeto e aí um programador e né, tem que ter um parceiro programador e muitas vezes é um projeto muito caro de desenvolver e às vezes também demora mais tempo do que de repente tu utilizar uma ferramenta que te resolva a tua vida, né, e tu consiga entregar um projeto com qualidade e num tempo muito menor e também tendo um lucro muito maior. Nessas aulas todas que a gente vai ver sobre o web design, dá para a gente criar que tipo de site? Dá para a gente trabalhar com sites institucionais, né? Vender aqueles sites que são mais tranquilos, digamos assim, tem uma estrutura institucional sem muita integração com diversas APIs, ferramentas. No WordPress dá para fazer isso, né? Algumas coisas a gente vai precisar daí de um programador para fazer daqui a pouco um plugin específico, porque a gente está precisando, mas nesse formato aqui que a gente vai ver nessas aulas, ele é mais um formato para a gente vender sites mais num formato institucional mesmo, assim, né? Que tenham ali páginas de produtos, página institucional, alguma integração com redes sociais ali no máximo, coisas que a gente consegue resolver com alguns plugins prontos, mas igual dá para a gente fazer coisa bem bacana aí. Então, só para começar... Tem gente aqui que está com o vídeo bloqueado, o microfone também. Tem alguém falando alguma coisa aí? Beleza, vamos lá. Então, para a galera que não me conhece ainda, acho que na real todo mundo aqui me conhece, acho que todo mundo é ali do grupo, né? Tomás, 29 anos, designer. E aí eu só coloquei aqui alguns tópicos, basicamente, da minha trajetória em relação à questão da web, né? Eu comecei minha carreira lá na G2, essa agência aqui, ela hoje não existe mais, ela na verdade se fundiu com mais um monte de agência, foi comprada pelo grupo Publicis, aquele grupo francês lá, grandão, e aí virou a G2 no Run, depois virou a SAP em a G2 hoje, mas é uma baita agência, e foi onde eu consegui o meu primeiro estágio lá, logo depois que eu me formei, e que nem eu estava comentando também com o Alberto, nessa agência aí era engraçado porque assim, era uma agência muito grande, com processos extremamente bem estruturados, e cada pessoa fazia uma coisa muito específica. Então, tipo, tinha um arquiteto de informação, tinha o diretor de arte que ia fazer só o layout, né, da home, mais uma página para mostrar como que seria o layout do site, depois passava para um outro
web designer, ou às vezes uma equipe de web designers que ia fazer os desdobramentos das páginas internas, a parte de programação também era super segmentada. Então, assim, era uma estrutura bem grande de negócio. E aí, nesse caso, eu era web designer, eu não fazia nenhuma direção de arte, eu basicamente replicava o layout de outros designers, né, diretores de arte. Aí depois eu me mudei de cidade, isso daí era em Pelotas, no Rio Grande do Sul, cidade que eu nasci. Depois eu fui para Caxias do Sul, que é onde eu moro hoje, e aí eu comecei a trabalhar nessa agência Exum, que é uma agência digital, e aí ali eu comecei como diretor de arte e tal. Depois eu fui para a Original, que daí já é um projeto, uma agência que nasceu dentro da Exum, que era uma agência de publicidade mesmo, aí foi onde eu comecei a sair um pouco do digital. E aí depois eu saí da agência para viver carreira solo aí como designer, e aí eu tomei muito essa parte do digital. Mas desde lá do tempo da G2, eu queria muito fazer freela de site, e eu sempre esbarrava nessa questão do programador, né? Eu precisava de alguém para programar comigo sites, e os orçamentos geralmente ficavam muito inviáveis, assim, porque o programador cobrava, sei lá, 3 mil, 4 mil para desenvolver o código, aí o cliente não queria fechar um projeto muito mais caro que isso, né? Um projeto simples, então ficava bem complicado de fechar. Foi aí que eu decidi, então, começar a estudar HTML, CSS, WordPress, que foi onde eu aprendi, né, as ferramentas que eu vi, que era que estava todo mundo usando, e que eu comecei a usar para começar a construir os meus primeiros sites, né. Depois vai ter uma aula que a gente vai fazer e vai falar mais sobre HTML e CSS, vou dar um geralzão, assim, um basicão sobre isso, porque é bem bacana, assim, a gente ter uma noção disso para conseguir construir um site legal sozinho, mesmo que a gente vai usar uma ferramenta que a gente não vai mexer no código mesmo, é bacana ter esse conhecimento porque facilita muito a vida, assim, tu consegue sacar onde é que estão os problemas, às vezes, de layout que tu quer resolver, e tu com uma linha simples de código tu consegue resolver. Beleza. Tomás, Oi? tu pode só dar um zoom aí, um pouquinho maior aí nessa tela? E pra mim, não sei, tá parecendo tão minúsculo, já aumentei aqui pra caramba, não consegui. Aê! Melhorou? Show! Melhorou, 100%. Show de bola. Valeu! Deixa eu dar até mais um pouquinho de zoom aqui. Aí. Por que vale a pena a gente criar site, oferecer esse serviço de site, né? Cada vez mais pessoas estão buscando empreender, isso é óbvio, né? Então, cada vez mais vão surgir pessoas, vão surgir necessidades, né? Pessoas buscando alguém que faça isso. Cada vez mais as empresas estão entendendo a necessidade de profissionalizar sua presença online. Isso é uma outra coisa bem importante, porque às vezes, que nem a gente, né? Enquanto designer gráfico, muitas vezes se assusta com agora tem esses negócios aí de Wido Logos, tem essas paradas aí de fazer logo com inteligência artificial que cobra, sei lá, 5 pila lá, 5 reais, e te faz o logo lá na hora, eu vou perder espaço no mercado para isso. Só que, na verdade, não. A gente vai ter, todos os tipos de ferramenta vão suprir a necessidade de públicos diferentes. Mas o que eu percebo cada vez mais conforme as pessoas entendem de marketing digital, entendem a necessidade de entregar um trabalho mais profissional, mais completo, sempre vai ser necessário a questão de um projeto de forma mais profissional mesmo. Então, quanto mais a gente conseguir dominar não só a parte do layout bonitinho e tal, mas principalmente a questão de vender uma estratégia, né, que nem eu comentei, não vai faltar mercado, não vai faltar cliente para quem dominar isso, para quem souber como desenhar uma estratégia e não vender simplesmente um folder online ali para o cliente, né? Então, né, já dizia o Wix lá, todo mundo precisa de um site, por que você não faz você mesmo? Quem aqui já recebeu essa propaganda nos vídeos do YouTube insanamente? Então, assim, todo mundo realmente precisa de um site, mas não vai ser o Wix que qualquer pessoa vai conseguir pegar lá e fazer um site bacana, que esteja linkado com uma estratégia e que realmente
funcione para ele, né? Às vezes é uma ideia inicial, primeiro pontapé que o cliente vai querer dar para não gastar muito, para fazer as coisas sozinho, mas em algum momento da trajetória dele, um projeto mais profissional e vendido aliado junto com uma estratégia, sempre vai ter espaço para isso, né? E aí, então, sobre a questão de não vender site, vender estratégia, né? Muitos clientes, eles falam, né? Ah, eu não preciso de um site porque eu já tenho minhas redes sociais, então eu não preciso de um site. Na verdade, uma coisa não anula a outra, né? A gente, só porque a gente tem lá um Facebook, um Instagram da empresa, só porque o cliente tem, não quer dizer que ele não precise de um site. Na verdade, o site ele vai ser uma parte fundamental dentro dessa estratégia por causa desses outros tópicos aqui que eu vou falar depois, principalmente por causa da questão de marketing de conteúdo e da gente conseguir fazer uma estratégia de funil de vendas, né, para esse cliente. Mas o site ele acaba sendo uma das ferramentas centrais assim da estratégia, que é onde a gente vai concentrar toda a parte mais persuasiva também, né, em relação ao produto, ao serviço que ele vai estar vendendo. E outra questão também que muitas vezes o cliente fala, o meu cliente, o meu negócio é muito local, eu não preciso ter um site porque o meu negócio ele é só aqui para minha região, então eu tenho que fazer um trabalho de panfletagem aqui na minha rua, no meu bairro, eu não vou precisar de um site porque eu não quero alcançar o mundo todo. Na verdade também não faz sentido isso, porque qualquer pessoa, mesmo as pessoas próximas ao local, eles estão online, e quando a gente consegue também chamar a atenção deles pelo digital, estando daqui a pouco fazendo campanhas ou fazendo um trabalho nas redes sociais por proximidade de raio, enfim, a gente consegue também trazer essas pessoas para uma plataforma onde a gente vai fazer uma venda mais consistente da nossa mensagem. E a parte de marketing de conteúdo, que é uma das principais, né? Porque quando a gente tem um site que a gente consegue alimentar ele com conteúdo bacana, com conteúdo que realmente seja útil, né, para as pessoas, que a gente consiga desenvolver essa estratégia de marketing de conteúdo, não só tentar fazer a venda, mas sim aquilo que a gente chama, né, de vender sem vender, né? Tu resolver algum problema daquela tua persona, tu entregar conteúdo de valor, tu realmente se tornar útil e indispensável, eu diria até para aquela persona, né? Através do conteúdo que tu gerando valor para ela. O que acontece? Quando tu tem esse conteúdo no teu site, acontece uma coisa que é o empilhamento de conteúdo. Quando tu tem conteúdos que geram valor, esse conteúdo, de preferência, ele não pode ser um conteúdo que fique velho, né? Um conteúdo que tire dúvidas, que mate objeções, um conteúdo que mate as principais dúvidas do cliente em relação à dor que ele está passando, ao problema que ele está passando, e não necessariamente já sempre tentando fazer uma venda do teu produto, mas realmente trazendo um conteúdo que as pessoas estão buscando no Google, por exemplo, por aquilo. Quanto mais conteúdo a gente gera, a gente vai empilhando esse conteúdo e com o tempo isso vai também nos favorecendo em relação às buscas orgânicas no Google. Então, isso facilita o nosso ranqueamento orgânico e isso também vai ampliando a nossa autoridade online, né? No caso, a autoridade do cliente. Então, tudo isso são argumentos que a gente pode utilizar para mostrar para o cliente que ele precisa, sim, de um site, só que um site mais profissional com uma estratégia por trás disso. Então, alguns insights aqui para a gente, né? Na hora que a gente for vender um projeto de site, não simplesmente entregar a plataforma e dar tchau para o cliente. A gente pode amarrar junto com isso um trabalho recorrente com ele, daqui a pouco um FII mensal, onde a gente possa estar sempre alimentando esse site para ele, trabalhando com uma parte de pesquisa, trabalhando com uma parte de planejamento, ajudando ele a estruturar esse conteúdo dele, e não simplesmente só a parte da técnica, né? A parte da tecnologia do site em si. E, na verdade, essa parte de estratégia, ela é o que mais agrega valor no projeto. Ela é o que mais faz o cliente perceber que que ele pode pagar um pouco mais, né, naquele projeto. Porque muitas vezes o cliente tem esse receio de investir numa ferramenta,
investir numa plataforma e aquilo não trazer retorno nenhum para ele. Então, tu consegue conversar com o cliente, dialogar num nível mais de planejamento, num nível de, não, esse site eu vou construir, mas eu também vou te ajudar a fazer com que ele seja uma verdadeira ferramenta de vendas para ti e te ajude a trazer resultados para o teu negócio. Quando tu começa a trazer o diálogo para esse nível, o cliente ele começa a enxergar muito mais valor. Agora está dizendo aqui que o cliente que chegou. Show de bola, meu. Um abração. Depois vai estar gravado. Acompanha o resto lá. Fechou. Depois eu acompanho tudo. Obrigadão aí, pessoal. Vou ter que me Bola, despedir, valeu. mas até a próxima. Valeu, Valeu. Alberto. Tchau. Tchau. Então, o site, na verdade, a gente pode enxergar ele como sendo a ferramenta central da estratégia de marketing digital do cliente, onde tu vai captar leads, onde a gente vai poder depois fazer um trabalho de remarketing nas redes sociais e no próprio Google também, né, com o Google AdSense. A gente pode integrar com WhatsApp ou com outras ferramentas de chat que, de repente, o cliente já utilize para agilizar a comunicação, para que ele esteja sempre ali disponível para os clientes dele, né, para resolver problemas, tirar dúvidas e talvez até fechar vendas, né. Eu tenho um cliente que eu instalei um plugin de chat pelo WhatsApp, né, no site, e o produto ele tem um ticket médio mais alto e muitas vezes o cliente do meu cliente, né, ele fica inseguro de fazer uma compra e recorre ao botão do WhatsApp para tirar a dúvida ali sobre o produto e tal, e se sentir mais seguro para fazer aquela compra, de que ele não vai fazer uma compra errada. Então, muitas vezes, isso daqui, a gente olha, é só um plugin com um chat, né, com uma integração com o WhatsApp. Mas não, é algo que realmente pode ajudar o cliente a fechar vendas, a matar objeções na hora ali do cliente dele e essas coisas. Então, na real, a ideia aqui disso daqui que eu comentei agora é basicamente isso, a gente entender que a gente precisa vender para o cliente sempre um projeto que vai resolver um problema dele, que vai ajudar ele a vender mais ou a solucionar, né, o problema que ele está tendo. Se daqui a pouco é ser mais conhecido ou realmente fazer mais vendas, ter mais clientes, captar mais contatos. Às vezes, de repente, o cliente ele tem um produto caro, né, e ele precisa, na verdade, que o cliente entre em contato com a empresa para depois desencadear um processo interno de atendimento com um gerente comercial, com um representante, esse tipo de coisa. Mas nessa estratégia, o site ele acaba sendo uma ferramenta fundamental. Então, resumindo de tudo que está aqui, o que tem que gravar basicamente é isso, não vender um site, mas vender uma estratégia sempre para o cliente. Alguém gostaria de comentar alguma coisa a respeito dessa parte aqui em relação a isso? Isso daqui é muito estranho, é desconhecido para alguém aqui? Alguém gostaria de comentar alguma coisa? Quero falar. Fala, Elida. Uma coisa. É o seguinte, eu estava pensando aqui nessa abordagem, redes sociais versus site, né? É uma coisa sempre difícil você conseguir convencer uma pessoa que tem um negócio pequeno, sei lá, um negócio de bairro, né, uma sapataria, uma padaria e tal, que o cara tem que investir em mais uma coisa. Porque, assim, maquinário, pessoal, estoque é uma coisa palpável, né? É um objeto, ele tem ali, ele consegue quantificar. Mas na hora que você fala que um site vai ranquear, e aí você tem uma série de informações técnicas, é mais difícil você conseguir convencer o cara que ele tem que colocar 5, 10 mil num site, numa plataforma, e que isso vai se converter em mais vendas, em mais coisas. Assim, parece que você está falando de uma probabilidade e não de uma certeza, sabe? E aí o cara, quando tem um Facebook, um Instagram, se ele usou a estratégia errada, ele não liga porque ele acha assim que não está pagando. Isso é aquele cara que não quer pagar nada, né? Não quer pagar nem uma publicidade, nem que seja um impulsionamento, sabe? Mais basicão de todos. Ele não quer colocar nada, mas ele quer ter retorno. Então é muito complicado você
convencer esse cara e não usar termo técnico, assim, como você pode falar com ele que esse monte de coisas aqui de ferramentas e que um site, eu posso entender muito bem ranqueamento orgânico no Google, mas o que é isso para o cara? Quer dizer, você acaba tendo que dar uma aula inicial do que de como funciona o Google, e isso se ele tiver algum interesse de ouvir, entendeu? Isso sempre tem assim o tipo de cliente que ele não quer investir e ele não quer nem ouvir o que tu vai falar porque ele não quer investir, né? E para esse tipo de cliente muitas vezes a gente vai tentar forçar a barra, vai tentar forçar e não vai rolar nada, né? Isso aqui, uma coisa assim que eu já vi acontecer assim em agências também, né? Tipo, a agência, o comercial da agência, ele quer bater meta, ele precisa vender site. E aí ele vende até para quem não, tipo assim, não faz sentido aquele site naquele momento para aquela empresa, sabe? O cara, sei lá, tem outras coisas que daria para resolver o problema dele de uma outra forma, né? Eu não estou dizendo aqui que o site ele vai ser sempre o salvador da pátria, ele que vai resolver todos os problemas. Ele é uma peça fundamental, sim, quando de repente a empresa ela já está mais preparada para receber essa estrutura toda e começar a fazer por exemplo, eu estou trabalhando agora com um cliente que eles têm uma loja de roupas femininas. Então eles têm um trabalho bacana, né? Já tem as redes sociais super bonitinhas lá e tal, mas ainda não estão gerando vendas o suficiente, né? E não tem uma presença online bacana o suficiente para que as pessoas enxerguem aquela marca simplesmente além do que não enxerguem ela só como uma lojinha de roupa, sabe? Enxerguem realmente como uma loja mais conceito, de produto de maior valor agregado, esse tipo de coisa. Então, o site, quando a gente construir o site, vai ter a página lá falando do tipo de material que cada peça de roupa utiliza, falando do conceito, quando a peça foi desenhada, vai ter toda uma construção de valor em cima do produto que vai dar uma percepção diferente para a empresa. E essa comunicação toda, obviamente, que vou trazer para o site, que eu apresentei para eles para a gente aplicar no conteúdo do site, isso vai tudo para as redes sociais também, vai expandir esse mesmo conceito. Mas eu vejo que essa empresa que eu estou atendendo, eles estão preparados para isso e eles entendem o valor disso. Agora, de repente, vão ter empresas menores que talvez um site completo e tal não seja ainda o momento para a empresa, mas ainda assim tudo isso aqui se aplica, só que talvez de uma forma mais compacta. Por exemplo, a padaria X lá, ela não quer investir num projeto completo, né, num site que vai demorar um pouquinho mais para fazer, botar, de repente fazer botar todos os produtos que eles têm, etc, etc. Mas daqui a pouco dá para, a partir de uma consultoria, identificar dessa padaria qual que é o produto mais rentável deles. Daqui a pouco eles vão te dizer assim, a gente gostaria de ampliar o número de pedidos de encomendas de torta, porque é um serviço que é mais personalizado e a gente consegue cobrar mais e ter um valor agregado maior. Legal, de repente dá para construir uma página de vendas falando especificamente desse serviço. E aí trabalhar com anúncios nas redes sociais, onde a gente vai trazer gente para essa página, onde a gente vai tentar vender exclusivamente esse serviço, com depoimentos de clientes, fotos de tortas que eles fazem, tirando todas as dúvidas, etc, etc. Então, daqui a pouco dá para fazer uma página só, mais concisa, mas que dá para aplicar tudo isso, uma estratégia de remarketing, um funil para captar o contato da pessoa, esse tipo de coisa. Então, vai muito assim do profissional perceber em que estágio que a empresa está e como que daqui a pouco tu consegue fechar um projeto que realmente resolva o problema deles e que esteja dentro do orçamento, né, que a empresa está disposta a pagar, e não simplesmente porque, tipo, não preciso vender site, preciso botar dinheiro para dentro, entregar qualquer coisa e me livrar desse cliente de uma vez. Né? Quando eu ia falar, porque assim, você comentou do nível, né? Assim, eu diria assim, o pacote de entrada, né? Assim, da sua presença digital até você ir para um nível mais avançado. Então, eu acho que cabe para todos. Imagina assim, sei lá, pegar o mesmo exemplo da padaria.
o cara precisa minimamente aparecer na busca do Google, porque senão ninguém sabe que na rua X existem, Aham, né, 5 padarias, a dele vai sumir numa pesquisa. aham, Você tem, sei lá, turista ou alguém que não conhece nada do bairro, a primeira coisa que ela vai fazer é procurar no Google, que está, né, tá sim, ali para isso exatamente. mesmo. Aí eu fico pensando assim, se você faz uma, sei lá, customiza pacotes, assim, tipo, primeiro basicão, simplão, com link de contato, assim, de WhatsApp, redes sociais, sabe? Tipo, pacotes basicões e depois vai recheando isso, Aham, vai aham. caminhando com a empresa para ela fazer. Fico pensando assim, qual seria, assim, uma configuração de pacote básico, de pacote de Aham. entrada para um... Depois até eu posso ver aqui nas minhas propostas. Deixa eu até abrir aqui, peraí. Vou fazer um comentário sobre isso. Eu trabalhava dessa maneira também, como ele está comentando aí, de pacotes. Só que aí você fazia pacotes básicos ali, sites simples, com contato, uma parte institucional, foto da empresa, um portfólio, um mini portfólio, alguma coisa nesse sentido. Mas aí também é um cliente que não voltaram mais. Você fez algo simples, não perdeu um tempo planejando algo para ele, não ofereceu algo melhor. Então ele alguém ofereceu depois, se quiser. Então eu acho o principal é sempre você tentar solucionar o problema do seu cliente, entender o Perfeito, cliente, a necessidade dele e perfeito, entregar algo melhor. perfeito. Aí você acaba tendo um patamar maior. Isso também faz com que, se ele ficar satisfeito, ele acaba indicando você para outros clientes. E essa ideia tem que ser aplicada sempre. Você sempre entregar o melhor. Penso assim. Saquei, senão o cara vai dizer assim, por que você não me falou que eu podia fazer isso também, né? Pô, você só me vendeu o básico, por que você não me falou que eu podia também ter Aham. uma plataforma? Não sei, pô, oferece e depois vai adequando, saquei. Olha É uma boa. só, isso daqui, Você oferece o básico, capta ele com o básico, mas depois você vai acrescentando mais, mostrando para ele que ele pode ter mais. Ele tem um básico, mas se você agregar o mais, ele vai ter um resultado melhor. exatamente. E já aconteceu também ele fechar o básico e 2 meses depois, agora eu quero fazer aquele plus que você ofereceu, que é aquela ferramenta que você comentou e tal, que eu acho que vai ser legal. Não, faz todo sentido. É bacana, assim, a gente realmente querer solucionar o problema do cliente, porque acontece duas coisas, né? Ou às vezes a gente não fica com medo de cobrar, né? A gente fica com medo, esse cliente não vai querer fechar um projeto tão caro, então eu vou oferecer um basicão, e aí tu cobra pouco e entrega um trabalho pequeno. Só que aquilo não resolve o problema do cliente, aí ele fica insatisfeito. E aí pode acontecer daqui a pouco de repente, sei lá, aí depois tu querer vender o pacote maior, ele dizer, tá, por que tu não me falou disso antes? Eu não sabia que tu fazia isso, eu não sabia que dava para fazer isso. E aí o cliente ainda fica de cara contigo, né? Então, às vezes a gente não acredita na gente também, isso acontece muito, eu já falei algumas vezes sobre isso no nosso grupo ali. Às vezes a gente fica, tipo, eu não acho que acho que eu não valho tanto, o cliente não vai querer pagar por esse preço que eu vou cobrar, então eu já vou diminuir, vou jogar lá embaixo, mas vou entregar menos também. A gente se apequena, né? Então, eu acho que o ideal é a gente buscar conhecimento, realmente saber, né, como a coisa funciona e tal, e ir para cima e oferecer para o cliente e dizer que a gente vai brigar pelo resultado, né, que aquilo funcione, que a gente quer que funcione tanto quanto ele, né? A gente não está querendo só vender algo para enganar ele, mas que a gente quer ser um aliado dele. Sobre a questão de pacotes, do que oferecer, Meu nome é eu botei aqui na minha tela uma apresentação que eu fiz, que na verdade isso aqui é uma proposta comercial de um site, tá? É uma proposta super simples, não tem lero-lero, assim, eu fiz uma reunião com essa pessoa aqui, ela é uma coach, que ela é brasileira, mas mora no Canadá, em Vancouver, e aí eu desenvolvi o site dela e tal, e mais algumas outras coisas para ela. E aí, o que eu coloquei na proposta? Bem basicão, assim, coloquei as seções do site, home, blog, ferramentas gratuitas, cursos e treinamentos sobre a Caroline e contato. Mas eu coloquei também uma página de recursos.
que são basicamente alguns plugins que eu instalo, mas eu expliquei aqui o que isso vai fazer por ela, entendeu? Então, assim, por exemplo, Google Analytics vai ter o plugin para acompanhamento das métricas de acesso e comportamento dos usuários. Facebook Pixel, isso aqui é um plugin super simples, só aperta um botão lá e ele instala. Mas por que eu coloquei aqui? O que significa isso para ela, né, nesse site? Configuração do Facebook Pixel para posteriormente ser possível o desenvolvimento de campanhas de remarketing para pessoas que visitaram páginas específicas do site. Active Campaign, que daí é uma automação que ela já tinha contratado. Então, todos os formulários de contato, cadastro de newsletter ou download dos materiais serão integrados com Active Campaign, para já automatizar. A pessoa mandou uma mensagem pelo formulário, já cai lá na lista de e-mail dela e ela já pode até programar para ter uma sequência de e-mails prontos para disparar automático para o lead que deixou um contato. Então, assim, eu mostrei aqui, eu agreguei valor na minha proposta porque eu mostrei as possibilidades do que a gente poderia fazer, né? Estratégias que poderiam ser criadas depois, de fazer um remarketing para pegar aquelas pessoas que acessaram as páginas, mas acabaram não entrando em contato ou não se interessando por uma sessão de coach com ela e tarará. E aí, depois, enfim, as etapas do projeto, tudo mais, investimento. Mas, basicamente, assim, a importância de mostrar qual o problema que tu está solucionando, né? O quanto isso resolve para ela, o quanto isso ajuda ela a disseminar o trabalho dela online. Faz sentido para vocês isso? Sim. Uma coisa aqui, no investimento você inclui a parte de compra de domínio e tal, porque assim, você pode ter esse coisa para oferecer ou você fazer a contratação. Assim, fazer uma analogia assim, livre à parte gráfica, você pode fazer só a arte ou mandar imprimir, cobrar o lote e tal. Uhum. Então, assim, o que você costuma fazer? Só por curiosidade. Porque fico sempre na dúvida assim, a pessoa vai comprar o domínio lá e eu vou só montar a arte, porque também não estou oferecendo uma solução, né? Seguindo nessa mesma lógica de resolver a vida para o cliente, eu geralmente já faço toda essa parte também. Então, se o cliente não tem domínio comprado, eu compro o domínio, já registro lá, eu tenho um dia que a gente vai falar um pouco sobre questão de hospedagem também. Então, uma coisa que é super simples que dá para a gente fazer também é comprar um plano de revenda de hospedagem, que às vezes é super barato, é o preço de uma hospedagem, como se fosse hospedar um site só que tu consegue hospedar os sites de todos os teus clientes, então tu consegue ainda cobrar uma recorrência mensal desse cliente para hospedar para ele. Tu pode dizer para ele, eu trabalho com serviço de hospedagem, eu tenho um plano simples, que é de 2 GB, para o teu site vai ser mais que o suficiente, porque vai ser um site institucional, não vai ter um monte de coisa ali, então dá bem tranquilo, tem direito a 10 e-mails com o teu domínio, e eu cobro R$ 49,90 por mês, que é o preço que eu cobro hoje. Se tu quiser, eu já resolvo isso para ti, não precisa se envolver. Ou se não, se tu quiser ir procurar, correr atrás, comparar e tarará, fica à vontade. Geralmente o cliente quer resolver tudo na hora, ele não quer ter o trabalho. A hora dele custa muito caro para ele ficar correndo atrás disso e coisa que ele não entende. Então, geralmente ele diz, não, já pode hospedar aí para mim. E aí é mais uns 50 pila que tu amarra por mês. Eu estou falando pila aqui porque eu sou do Sul e aqui a moeda é pila, né? Mas acho que todo mundo entende, né? Reais. É mais 50 reais que tu amarra ali daquele cliente por mês. E aí, imagina, tu fecha 4 sites, já são 200 reais que entra por mês para ti sem fazer nada, entendeu? Às vezes, sei lá, o servidor saiu tá com uma instabilidade, tá com algum problema, a única coisa que tu vai fazer é ir lá na ajuda, lá na central de ajuda da hospedagem, pedir um help lá, ver o que aconteceu para dar um retorno para o cliente, ou outras coisas nesse sentido, né? Então, isso facilita, é uma grana a mais que entra e tu tá resolvendo um problema para o cliente. Na verdade, o que tu tá cobrando é o cliente não precisar se envolver com esse tipo de coisa. Tu resolve tudo para ele. Peraí que a Gabi deixou uma mensagem ali agora que eu tô lendo ali. Acredito. Peraí.
Acredito que meu microfone não dê para ouvir por hora, já arrumo isso, mas sobre sites creio que estão voltando. Uma vez que antes para buscar informação íamos no Facebook, porém atualmente vemos nos sites por passar uma credibilidade maior. Isso é verdade, e também porque os sites, as redes sociais, na verdade, elas funcionam no sistema de timeline, né? Então, tu postou lá hoje, conforme vai passando o tempo, aquilo vai ficando para trás, e já não é mais a notícia do momento ali para ti, né? Se tu quer buscar aquela informação de novo, tu tem que remar ali, tem que catar aquilo ali. E o site não, ele é justamente para esse tipo de informação que ela é perene, é uma informação mais institucional, é uma informação de conteúdo de valor agregado que ela perdura pelos tempos, né? Tu sempre vai ter ela ali à tua disposição. E vai estar ranqueado também no Google, enfim, tudo mais. Show de bola. E aí, o que eu botei aqui nessa última parte? O que você precisa saber para criar ótimos sites sozinho? Primeira coisa, tá? Noções de web design. Ponto. O que acontece? A parte essa questão de web design, né? Antes, ali, logo depois que a internet nasceu, ali depois de 89, nos anos 90, 95, na verdade um pouco depois, né? Porque ali ainda está muito no começo. Oi? Tomás, eu posso fazer uma pergunta? Antes de prosseguir, uma pergunta rapidinho? Pode. Quem é que está falando que eu não vejo o vídeo aqui? Eu, Caroline. Ah, tá. Pode falar. Então, eu trabalho com uma plataforma que constrói sites, a Builderall. Acho que também está... E também constrói site, podem criar e-mail marketing, entre muitas outras coisas. Acho que também está incluído. Eu também posso... Está incluído que eu posso também fazer isso, certo? Desculpa, acho que eu não entendi a tua pergunta. Eu trabalho com uma plataforma chamada Builderall. Tá, não conheço. Eles também fazem sites e uma plataforma que você pode criar sites, e-mail marketing, também poderia, eu estou pensando em usá-la para também criar sites e vender. Uhum. E vender, tá? Não, poderia estar incluído? Sim, na verdade, assim, a plataforma que tu vai utilizar, ela independe, tá? Nas aulas aqui, a gente vai falar bastante de WordPress, que é a plataforma que eu utilizo, que a grande maioria das pessoas que eu conheço também utilizam, mas, assim, a parte de implementação daí talvez seja o que a gente não vai acabar falando a mesma língua aqui da plataforma que tu utiliza. Mas o conceito, de uma forma geral, né, a parte mais teórica disso aqui tudo, desse universo, com certeza tudo que a gente vai falar aqui é perfeitamente aplicável para o teu universo com essa plataforma também, né? Teu microfone tá no mudo, acho. Não sei se tu quer complementar só. Não. Só eu terminei, por isso que eu desliguei o microfone. Ah, tá. Beleza. Obrigada. Show de bola. Só antes de prosseguir, deixa eu fazer um teste aqui. Estão me ouvindo? Aí, tô te ouvindo, Gabi. Aí, deu bom, então. Obrigada. Show de bola. Então, o que acontece? Antes, o foco era muito mais na beleza, assim, do site, né? Tipo, aqueles sites cheios de animação e coisa, e quando o mouse passava, tinha um rastro do mouse também, que dava para utilizar. E aí, depois, começaram a inventar um monte de coisa. Só que o que acontece? Os sites, eles começavam a ficar muito pesados, muito mirabolantes, muito cheio de coisa. E para um momento inicial, onde isso era novidade e o site mais bonito que chamava mais atenção realmente, fazia sentido. Hoje não faz o menor sentido isso. O site ele tem que ter um visual bacana, tem que estar, né, agradável de navegar nele, só que o foco principal tem que ser a parte do conteúdo, né? Uma expressão que tem muito nesse universo é a questão do mobile first, que é o quê? É tu pensar o teu site primeiro até para o próprio mobile, como que ele fica, como que o conteúdo dele vai ficar numa versão de celular, por exemplo,
que é onde realmente tu tem que priorizar mais o conteúdo do que qualquer outra coisa, né? As formas visuais, a parte do design tem que ser com foco em valorizar o conteúdo e priorizar o conteúdo. Porque quando a pessoa está no celular, está navegando, está, sei lá, num 4G que daqui a pouco não está pegando muito bem, ela quer entrar naquele site, ela quer informação do site, ela não quer, nossa, olha só que site bonito, vou ficar navegando nesse site porque ele está maravilhoso. Não, eles querem o conteúdo. Então, pensar nessa questão, no conteúdo em primeiro lugar, né? Até priorizando como que é o que realmente é essencial no meu site. Se eu fosse desenvolver ele só para celular, o que seria fundamental, o que eu posso tirar fora e o que realmente tem que ficar. A partir disso, tu começa a pensar para as outras telas e começa a adicionar, de novo, só o que for essencial também, para não prejudicar a questão do carregamento de site. Outro ponto importante, atenção ao peso do site, né? Quando está construindo um site, não dá para fazer um folder online. Antigamente, quando se começou a se fazer site, tinha uma técnica que se utilizava que era a construção por tabelas, né? É como se fosse uma tabela de Word, assim, ou uma tabela de Excel, e aí tu pega aquele teu layout e vai cortando ele em várias fatias e vai encaixando nessas células da tabela, e aí o site se monta. Só que daí, tipo, o teu site fica extremamente pesado, se tu acessa ele de um device diferente, né, uma tela de um tamanho diferente, daqui a pouco ele já começa a quebrar. Então, essa técnica ela foi abolida completamente, né, não se utiliza mais construção de tabela, porque isso também era além de prejudicar a navegação, deixava o site muito mais pesado. E quando a gente vai pensar, né, em criar o layout de um site, a gente tem que pensar muito nisso, em utilizar o máximo de recursos que a gente puder, visuais, que possam ser implementados por código depois, né? Teve um tempo também que se eu quisesse fazer um botão com cantos arredondados ou um degradê, né, no botão, eu tinha que exportar uma imagem com isso e transformar isso lá no botão. Hoje não, hoje dá para fazer isso só com CSS, né? Só pelo código direto. Então a gente tem muito mais recurso hoje para fazer um site bonito, mas ao mesmo tempo super leve, né? Então é uma questão que tem que se manter, tem que estar ligado nisso. Outra questão que quando eu comecei a trabalhar com web e comecei a fazer sites, era uma coisa que eu tinha um pouco de dificuldade no início. No impresso, a gente está acostumado a ter um layout estático, né? Se a gente deixou 10 pixels de espaço ali, é 10 pixels que vai ficar ali, né? Se eu deixei 2 centímetros da margem de corte, vai ser essa margem que vai ficar, quando imprimir vai estar exatamente desse tamanho. Só que no web design, não. A gente tem um layout fluido, né? Que ele precisa ser responsivo, ele precisa se adaptar a vários formatos de tela, vários tamanhos de tela de celular, tamanhos de tela de computador, de notebook, etc., tablet, tudo mais. Então, a gente para de pensar como pixel, centímetro, e a gente começa a pensar mais como porcentagem, né? A gente desenha um primeiro layout num tamanho padrão, vamos dizer assim, né? Hoje, por exemplo, quando eu começo a construir o site, eu desenho ele, uma primeira tela numa resolução de 1280, que é a resolução do meu notebook. Antigamente, né, se desenhava a partir de 1024, por causa dos monitores de 1024 por 768, né? Isso não existe mais, então dá para pensar já a partir de um grid um pouco maior. Mas eu tenho que saber que aquilo ali vai se transformar, que aquilo ali quando eu abrir num monitor Full HD, sei lá, 22, 27 polegadas, esse layout vai se adaptar. E aí eu tenho que decidir como que esses módulos vão se comportar. Aquele banner, ele vai ficar a tela inteira ou ele vai permanecer com aqueles 1280 e vai ficar branco dos lados? Então, tem todas essas questões, né? Deixa eu abrir aqui um site que eu fiz, por exemplo. Deixa eu pegar aqui um site aleatório. Pode ser. Tomás, Oi? pensando, eu sei que você falou de proporção, quando você desenha um site e você vai fazer o primeiro estudo de layout,
Você vai do maior para o menor, do menor para o maior. Pensando no mobile first, seria o menor, né? A redução dele tem que estar elegante. Ok, mas digamos que eu esteja agora com tela grande. Você vai do maior e adaptando ou do menor? Na verdade, o que acontece? O conteúdo, eu começo a planejar ele, eu começo a pensar ele a partir do menor, né? Eu começo a pensar no conteúdo principal dele. Isso a gente vai falar um pouco mais numa próxima aula, que a gente vai falar mais focado na questão do web design mesmo, a questão de desenho de wireframes e tudo mais. Então, o que acontece? Quando a gente tem uma agência grande, que tem um processo, né, mais longo, que a gente pode desenhar todas as telas, fazer o wireframe de todo o site, planejar tudo com tempo, dá para a gente desenhar as telas a partir do mobile first mesmo, dá para a gente fazer todos os wireframes bonitinho, dá para a gente seguir exatamente esse roteiro. Só que quando a gente trabalha sozinho, muitas vezes a gente não faz sentido para a gente desenhar todas as telas, fazer todos os wireframes, sendo que a gente não vai precisar entregar isso para um outro profissional que precisa de tudo documentado para saber exatamente o que fazer e tudo mais. A coisa já vai estar na nossa cabeça, a gente pode otimizar um pouco o fluxo e basicamente ter uma visão mais geral dessa coisa. Então, quando eu desenho, eu começo desenhando uma home num formato de notebook, vamos dizer assim, de 1280 por 800, né, a tela inicial. E aí, depois, eu não chego a desenhar a tela numa resolução de 1920, por exemplo, mas eu planejo ela na minha cabeça. Eu já sei que aquele banner ele vai expandir quando a tela expandir. Eu sei que aquele banner, por exemplo, esse site aqui que eu estava aberto, ele tem um vídeo aqui passando de fundo, que até ele está um pouquinho lento, acho por causa do compartilhamento da tela. Mas quando eu reduzo ele para o mobile, aqui até ele não... mudou. Ó. Quando eu reduzo para o mobile, eu não carrego o vídeo, ele vira uma foto. Justamente para ele ficar bem mais leve e abrir mais rápido e mesmo assim passar o conceito que eu quero passar. Então isso eu não cheguei a desenhar, eu não cheguei a fazer o PSD disso daqui. Isso aqui eu planejei, deixei anotado num cantinho e eu sabia que quando eu fosse implementar o WordPress eu ia fazer isso. Então as coisas são um pouco mais dinâmicas assim, né, num processo quando tu trabalha sozinho. Claro, esse é o meu jeito de trabalhar e é um jeito que eu acho bacana porque me agiliza muito, né? Como eu falei, tu não vai precisar passar tudo documentado para uma outra pessoa, para que ela saiba, para que o programador saiba exatamente qual é o código do hexadecimal das cores de todos os botões, saiba qual que é o tamanho. Não, tu já tem isso na tua cabeça, tu já tem isso a partir de uma tela que tu desenvolveu, uma ou duas, e tu sabe que quando tu implementar o WordPress tu vai fazer exatamente aquilo que já está na tua cabeça. Então, como eu falei, eu não desenho as telas do mobile, eu já imagino elas na minha cabeça e começo desenhando a partir de uma resolução de notebook, né? Não sei se ficou claro. E também, como está na tua mão, você toma as decisões, né, para poder fazer, né, rearranjar o espaço. Exato. Realmente faz sentido o seu método, porque é uma pessoa só, como você falou, não tem que documentar nem nada, então é fácil para você mudar um pouquinho o layout, puxar um pouquinho mais para lá, quebrar uma informação, espaçar. Exato, né? E outra coisa, assim, eu já passei, assim, já trabalhei num monte de agência, e no monte de agência não, já trabalhei vários anos em agência, trabalhei ao todo umas 3 agências, mas assim, a parte de apresentação de site, depois de um tempo que eu fui entender, quando eu fui entender um pouco mais dessa questão de estratégia, de vender uma solução para o cliente, não uma plataforma, um layout de site, eu mudei também a minha forma de apresentar. Porque antes eu apresentava e tentava aprovar o layout com o cliente. Então, o que acontece? Na agência, né, a gente tinha esse costume de mostrar o layout. Aí a gente deixava o site lá, às vezes, todo em ORY mesmo, mas o layout estava super bonito, os botões estavam bonitinhos, estava tudo certo, mas a gente trazia o foco do cliente total pro layout.
E aí, obviamente, o cliente ia dar pitaco no layout, ia mudar o layout, ia querer achar pelo em ovo, né, que a gente fala. Então, hoje, quando eu apresento, eu já procuro tirar a atenção do cliente dessa questão assim dele ficar olhando muito no detalhe do detalhe da cor, do não sei o quê. Eu já procuro trazer o assunto da reunião, mostrando o layout, mas falando da estratégia. E aqui nesse banner a gente vai fazer uma chamada para o produto assim, assim, assado. A gente vai ter essa estratégia de captação de leads, onde a gente vai, o cara vai clicar aqui, ele vai para tal pai, sabe? Eu levo a conversa para outro patamar, outro nível, justamente para a gente não ficar muito focado ali, e daí o que tu achou? O botão pode ser dessa cor, tu gostou do layout, sabe? Tira desse foco e foca em estratégia, em mostrar uma ferramenta que vai resolver um problema dele, e aí de repente alguma coisa muito específica, assim, se gritar muito para o cliente, se incomodar muito ele vai entrar nessa questão mais de layout, mas a tendência é que não, a tendência é que o cliente esteja com pressa de lançar o projeto e ele perceba que tu entendeu o objetivo dele e ele aprove para a coisa andar, sabe? Quando tu vai para o lado mais da estratégia, da conversa mais sobre estratégia, a tendência é o layout aprovar mais fácil também. Saquei, tu foca mais nos recursos, né, que você falou ali naquela parte de recursos. Exato. O que ele vai ter de plugin, de facilidade, o que ele vai poder fazer, o que vai ajudar, alguma coisa que ele esteja precisando. Tipo, que é propriamente um layout, né, que tu pode arrumar, né, relativamente rápido. Tipo, esse site aqui, por exemplo, eu apresentei ele, na verdade, assim, esse cliente, ele já é meu cliente há um bom tempo, e aí eu tinha um site antigo, e aí eu mudei a marca, até comentei ali no grupo, né, sobre o redesign dessa marca aqui dele, da Reativa, e aí o dia que eu apresentei esse site foi o mesmo dia que ele foi pro ar. Tipo assim, o cliente, ele confia 100% em mim, ele sabe que se eu disser que o site tem que ser assim, ele vai dizer, não, tá bom, eu te pago para isso, tu entende disso, vou confiar em ti, né? E ele não vai ficar achando probleminha, sabe? Tipo, eu queria que essa imagem fosse um pouco maior, ou sei lá, troca essa de lado com essa, a não ser que seja alguma coisa assim que faça sentido para a estratégia. Mas do contrário, tipo assim, tu tem que ter se portar como se o que tu está apresentando é o ideal e focar em falar da estratégia que aquilo ali vai resolver, né? E não tipo, e aí, cliente, tu gostou dessa fonte? O que tu acha? Posso deixar essa fonte? Sabe? Não, sai desse assunto. O layout, tu é o designer, tu é o especialista. Se tá ali, se tu botou assim, é porque tem que ser assim e leva o diálogo para a parte da estratégia mesmo. A estratégia acaba até causando uma ansiedade no cliente. Ele quer ver o resultado. Exato. Ele quer sentir o resultado. E ele Exatamente. até tem pressa para ver esse resultado. Então, ele não vai pegando no pé, achando pelo em ovo, porque ele realmente quer ver o resultado do que você mostrou para ele. Olha, eu estou te oferecendo isso. Então, ele quer ver isso. Esse projeto eu vou mostrar outra hora. Aí, às vezes, acontece aquela parada assim, que o cliente quer se sentir participante, dominando, né, o processo. Aí ele vai dar uma sugestão. Aí ele fala, troca essa imagem, não. Só que ele não tá vendo, né? Ele vai pedir para você trocar. Aí você fala, não vai ficar bom. Mas troca. Aí ele troca, você troca, depois você volta e não ficou bom, volta pro que estava antes. Quer dizer, a perda de tempo para um negócio que ele não estava visualizando, que não tinha nada a ver e não tinha necessidade. Eu realmente ficar nesse negócio de layout. Deixa eu mostrar um exemplo de um projeto de um site que aconteceu algo bem semelhante a isso, assim. Mas daí eu tive que entender também que a cliente estava certa, digamos assim. Deixa eu abrir aqui o projeto, peraí. Cadê? Aqui. Aqui, ó. Esse site aqui,
Depois eu não vou entrar muito no detalhe da questão do web design, assim, da execução e disso aqui, tudo que eu fiz. Isso aqui a gente vai deixar para uma outra aula, senão a gente não vai ter muito tempo. Agora eu vi que já são 9h30, mas tranquilo. Para mim o tempo está tranquilo, mas também para a gente não ficar até meia-noite aqui com vocês, para todo mundo poder acompanhar até o final. Esse Eu site... achei que ia rolar cerveja, mas tudo bem, me enganaram. Pois é. O cara da cerveja foi embora, né? Eu tenho chimarrão aqui, vocês querem? Aqui, ó. Não gosto de mato queimado. Olha só, esse aqui, pode ver que ele está numa resolução de 1280, né? Eu estou aqui no monitor de 1920, então ele fica menorzinho aqui. Mas essa daqui era a home do site. Então, essa imagem aqui era de banco, eu tratei ela, fiz esses efeitinhos todos, né? Aqui o banner também de captação, e aí foi tudo mais, o conteúdo do blog, esses banners aqui do lado, tudo mais. Aí para essa parte do banner aqui eu fiz esse outro aqui também, e aí esse banner aqui eu tinha adorado, cara, eu tinha gostado muito desse banner, só que daí a cliente pediu pra gente trocar essas imagens e botar as imagens dela, e aí eu até tentei relutar, sabe, eu falei, mas tá legal, né? Aquele banner, ele tá passando uma ideia super bacana, assim, tá passando um sentimento super bacana e tem tudo a ver com o que a gente quer passar aqui com a frase, que tá falando de sonhos e tal. Aí ela falou, sim, eu te entendo, Tomás, mas eu acho que faz mais sentido ter uma imagem minha ali, né, e tal. E aí ela me passou as imagens dela, e aí eu troquei. Só que assim, no layout, eu achei mais bonito aquele lá, porque a imagem, né, eu peguei ela de banco, eu pude posicionar ela exatamente como eu queria. Se a imagem não tivesse boa, eu podia escolher outra. Aqui é uma imagem que o cliente passou. Então, talvez ele não tenha ficado tão harmônico como aquele ali. Deixa eu abrir aqui de novo. Espera aí. Aqui. Não tenha ficado tão harmônico como esse aqui, mas realmente, para minha cliente faz mais sentido e fica mais original, né? Ter a foto dela aqui, o conteúdo dela. Então eu acatei isso, concordei depois com ela e vi que fazia realmente sentido. Então depois a gente mudou algumas coisas. Aqui o banner não era mais, passou a não ser mais de captação de e-mail, foi para ir direto para o WhatsApp, mudamos algumas fotos e tudo mais. Então, eu acho que ela acertou, sabe por quê? Ela encara de frente a pessoa que está olhando o site, rola uma empatia, um rosto sorrindo. É mais aproximativo do que alguém que está de costas ao longe. Você parece até que está contemplando alguém que está triste. Não sei, a impressão que me deu é que é uma imagem muito linda, mas um pouco deprê, sabe? Sim. Tipo, olha, que você não tá, sua vida tá uma merda, e você tá triste aí. Vou me jogar nessa água. Vou me jogar aqui e esses floquinhos também parece que o tempo tá frio. Enfim, acho que o feeling dela de empatia. Ó, essa outra foto daí que você mostrou da pessoa com black aí, a pessoa mais negra com sorrisão. Sei lá, eu acho que a cara que te encara, o olho, o sorrisão é mais. Né? Chama mais do que. Então, realmente, vão ter alguns momentos que assim o cliente vai dar o pitaco dele e eu vou te dizer assim, muitas vezes o que o cliente fala faz muito sentido. Às vezes a gente está com o ego lá em cima e tá querendo dizer, quem esse cliente pensa que é para meter a mão no meu layout e dizer como é que tem que ser a imagem. Só que às vezes se a gente parar para prestar atenção no que ele está falando e tentar entender, tentar enxergar o negócio como o cliente enxerga, muitas vezes a gente vai chegar exatamente nessa conclusão, o cliente estava certo. Não, realmente vai fazer mais sentido trocar a foto, vai fazer mais sentido passar essa informação para cá ou para lá. Então, nesse ponto, vale a pena acatar o que o cliente fala, né? Beleza. Continuando aqui, noções de web design ainda, né? A parte de arquitetura de informação, user interface e user experience. São três coisas, três nomenclaturas que elas se usam, não vou dizer que tipo, lá no início não tinha essa firula toda, né? Depois que a coisa começou a ficar um pouco mais complexa, né? Também no meio digital, principalmente, questão de multiplataformas, múltiplas telas e tudo mais, a coisa
precisou foram se abrindo outras vertentes dentro do design para a web, e aí a gente chega nesses 3 grandes campos-chave aqui, né? A parte da arquitetura de informação, que é basicamente o quê? Organização do conteúdo, das sessões, a estrutura do sitemap, né? A navegação, quando o cara clica aqui vai para onde ficam os botões, como é que ficam as informações distribuídas pelo site, realmente fazer o wireframe da coisa, a planta baixa do site. A user interface, que daí vai ser o design da interface mesmo, né? O layout do site, o layout dessas interações, como que vão ficar as cores dos botões, como que vão ficar as cores das linhas, os tamanhos das fontes, realmente a cara, o layout da coisa. E a parte do user experience, que é uma parte que eu já vi muito agências pequenas assim errarem, pecarem muito nisso. Designers que trabalham em agências menores, ou às vezes trabalham sozinhos também, enfim, pecarem muito nessa parte de experiência do usuário. Isso daqui é uma das principais coisas. Assim. Na verdade, assim, todas têm um peso enorme dentro de um projeto de site, e é super importante estar sempre atentando para essas 3 áreas, mas a questão da experiência do usuário ela faz muita diferença, porque isso daqui pode fazer com que as pessoas abandonem a navegação do teu site, fazer com que elas simplesmente se irritem com o teu site e falem mal da tua marca se elas não tiverem uma boa experiência. Então, é realmente tu projetar a experiência do usuário enquanto navega no site. São os efeitos, as transições, as respostas a comando. Por exemplo, alguém aqui já entrou num site que tu vai mandar um formulário de contato, tu clica no botão enviar e não acontece nada no site. Aí tu não sabe, tá, essa merda foi ou não foi? Aí tu fica naquela, daqui a pouco tu vai lá, escreve de novo o formulário e manda de novo, porque tu quer ter certeza que a mensagem foi, sabe? Então, assim, dá uma mensagem para a pessoa dizendo, olha, a sua mensagem foi recebida com sucesso, foi enviada com sucesso, ou pintar os campos em vermelho quando dá algum erro e a pessoa não tem que saber o que ela precisa arrumar no formulário que ela preencheu. Esse tipo de informação que diz respeito à experiência do usuário enquanto ele navega tem que ser muito levado a sério e tem que ter essa atenção. Eu separei esse exemplo aqui, que é assim, para mim é fantástico esse exemplo, de uma interface que é simplesmente uma interface para logar numa parada, tá? Mas olha só o cuidado na experiência do usuário aqui nessa interação. Deixa eu ver se vai rodar aqui. É boa essa minha internet, hein? Agora vai. Lá, 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 lá. Aí, foi. Presta atenção no bonequinho ali. Tá carregando aí, não é? Que droga. Que fofo esse monstrinho. Aí, ó. Vamos ver se vai. É muito legal a hora do... Deixa eu voltar aqui para pegar sem travar. A hora que ele vai pro password ali. Nossa, tá carregando. Não vai me dizer que ele vai fechar os olhinhos assim para não ver a senha. Ah, não! Exatamente. Ai, meu, estraguei a piada. Muito bom. É muito massa, assim, é muito legal. Cadê? Roda a internet, rápido. Deixa eu fazer o seguinte, deixa eu pegar esse link aqui. Opa, vou pegar aqui mesmo. Deixa eu mandar para vocês aqui no chat do Coisa, vocês abrem aqui. O Agui falou ali, ó, acredito que o site hoje é fundamental, uma estratégia de marketing, a casa do negócio, é algo, realmente, é isso aí. Sempre falam, né, que as redes sociais são terreno alugado
e o site ele é realmente a casa, né, da gente. Então, é onde a gente tem que investir mais esforço mesmo e mais tempo de fazer um trabalho bacana. Tentem acessar aí pela internet de vocês aí o link que eu mandei ali. Eu acho que eu mandei só para o Adonis, espera aí. Aqui. Que droga. Tá travando tudo aqui. Mas ó, ele fecha os olhos, assim, é muito legal, sabe? Ó, daí ele clica no chão. É muito bom. Beleza. Ficou clara essa parte aqui, pessoal? Tranquilo? Querem comentar alguma coisa a respeito disso? Eu quero, sempre eu, né? Sempre a Wegda, né, Tchê? Sempre eu! É o seguinte, tem essas diferenças que eu, aliás, eu nunca soube o que era, né? AI, UX e tal. Só que quem trabalha sozinho faz todas as funções, né? Pelo visto. Sim. E aí, filho? Mas aí é bem o que eu falei, assim, é tu ter uma noção disso, porque, por exemplo, a parte de experiência do usuário, a questão de transições, de efeitos, de respostas, muito disso vem pronto já nos plugins que tu utiliza, né, no próprio WordPress ali, quando tu vai trabalhar com template e tal, isso tudo já vem, assim, meio que pronto, né, a questão da experiência de interagir com o botão e tal. O grande alerta aqui é para que a gente não deixe sem experiência, né? Porque, assim, por exemplo, uma coisa que parece super idiota, assim, mas um botão que quando tu passa o mouse em cima, ele não acontece nada também, às vezes te dá a sensação de que aquilo ali não é um botão, sei lá, tu não, parece que não vai acontecer nada se tu clicar. E quando tu passa o mouse e o botão muda de cor ou ele tem uma aparência diferente, ele já te dá a impressão de que, opa, peraí, eu tenho que cuidar porque se eu clicar aqui alguma coisa vai acontecer. Então, esse tipo de experiência super básica, assim, é bacana de cuidar, sabe? Tranquilo? Vamos adiante? Outra coisa que eu botei aqui então, né, para o que a gente precisa saber, noções de HTML e CSS, depois a gente vai falar sobre isso, né, numa outra aula, mas assim, basicamente, a grosso modo, o HTML vai ser a estrutura do nosso site, né, como se fosse numa casa, fosse o tijolo concreto, e o CSS vai ser a estilização, vai ser a pintura, vai ser a decoração, vai ser o tamanho da fonte que a gente vai definir, vai ser o tamanho da imagem, esse tipo de coisa. Então, por exemplo, se a gente pegar aqui, ó, e a gente der uma bisbilhotada no código do site, a gente tem aqui o HTML, que está me dizendo que isso daqui, ó, aquele trecho ali, é um H2, que é uma tag, né, HTML, que é um subtítulo, vamos dizer assim. O H1 é o título principal da página, o H2 é um título já de segunda importância, né, o segundo mais importante da página. Eu vou botar, isso aqui é o HTML que está me dizendo que isso é um subtítulo, e aqui pelo CSS eu defino ó, o tamanho de fonte. Ele tem 30 pixels de fonte. Eu posso aumentar. Por que não está aumentando ali? Eu não sei, mas tudo bem. Aqui o tamanho da a família de fonte, né? A source sans, a cor. Então, daqui a pouco eu posso mudar essa cor aqui. As distâncias, né? Que ele vai ter, esse tipo de coisa. A distância da base para o começo da outra informação. Então, o CSS vai me dar essa personalização. O HTML vai simplesmente jogar o bloco ali e dizer, isso aqui é um título e vai esse texto aqui dentro. Tranquilo? Uma aula de 1 minuto sobre HTML e CSS. Depois, a questão do WordPress, mais o conhecimento de um Visual Builder, né? Que nem a Carol estava falando ali, eu utilizo uma outra ferramenta, pode ser uma outra ferramenta, não precisa ser o WordPress necessariamente, mas eu gosto muito de trabalhar com WordPress, indico trabalhar com WordPress, porque ele tem também um bom ranqueamento no Google,
né? Ele por si só ele já tem assim uma estrutura que é super favorável, assim, sites em WordPress geralmente ranqueiam super bem. A minha esposa, por exemplo, ela é fotógrafa e ela tem alguns colegas dela que utilizam outras plataformas de construção de site que são específicas para fotógrafo, e algumas delas, tipo, várias pessoas reclamam assim que não conseguem ranquear no Google, sabe? Parece que a plataforma parece que não permite, não posiciona bem. E o WordPress, ao contrário, ele é super bom. E aí tem dois plugins, né, que se utilizam, basicamente esses dois são os líderes hoje no mercado, assim, para a construção de sites a partir de uma interface visual que você não precise de dominar tantos códigos, né. Aí eu até deixei aqui um link do demo desse div, que é o que eu utilizo hoje, mas que eu estou pensando seriamente em começar a trabalhar com o Elementor também. Então, provavelmente, depois que expirar minha licença desse daqui, quando fechar um ano de trabalho com ele, eu vou migrar para o Elementor. Mas, assim, a interface ela é muito parecida também, é muito, muito semelhante à forma de construir o site, então é bem, bem tranquilo, assim. Olha só para vocês terem uma ideia, rapidão, assim, de como que funciona, né? Um construtor visual. Se a minha internet deixar, eu mostro. Deixa eu passar esse link aqui para vocês, que vocês podem acessar daí também. Se quiserem dar uma testada. Mas olha só, basicamente é isso. Ó, tipo, eu fiz o site aqui e tal, né? Por exemplo, aqui eu larguei um módulo, que é um módulo de texto, ó. Eu consigo editar ele aqui, ó, tipo, em tempo real, né? Então, edito as informações, aí a parte do design, né? Toda os espaçamentos. Aqui, ó, espaço. Por exemplo, eu quero dar uma distância maior aqui em cima, 60 pixels. Ele dá a distância para mim. E aí, por isso que eu falei que é importante a gente conhecer um pouco de HTML e CSS, porque às vezes, mesmo nessas ferramentas, ele vai ter uma linguagem, às vezes, que são algumas classes de CSS que a gente utiliza, né? Algumas informações ali de códigos de CSS. Então, por exemplo, as margens, o paging, border, são nomenclaturas utilizadas nos códigos CSS. Então, se tu conhece, tu já está familiarizado com isso, tu consegue interagir melhor nessas ferramentas. Embora seja um pouco intuitivo já, né, as informações que tenham aqui. Então, por exemplo, o texto, a minha fonte, se eu quero ele todo caixa alta ou não, a cor, e aí eu vou editando. Então, depois a gente vai ter uma aula também que eu vou fazer uma landing page passo a passo com vocês. Vou montar ela para a gente ir vendo certinho, passo a passo, como que a gente monta. Mas isso é uma das coisas que a gente vai precisar dominar para fazer site sozinho, né? Pelo menos ter a noção de um desses construtores visuais, né? Tomar. Oi? Animação, fazer o botãozinho, ficar mais escuro, mais claro e tal. Isso aí é com que coisa? Não é CSS. HTML não é. É com CSS. É com o quê? É com CSS. CSS também? Uhum. É com CSS. Por exemplo, deixa eu pegar aqui, ó. Vamos pegar esse botão aqui. Depois, na nossa aula sobre HTML e CSS, eu vou mostrar um pouquinho mais sobre isso. Mas deixa eu só escrever aqui num lugar que fique um tamanho grande que vocês consigam ler aí no celular também. Vamos supor que eu tenho ali uma classe CSS que eu coloquei no meu botão. Deixa eu mostrar aqui, ó. Deixa eu fechar esse Visual Builder aqui. Pode ser aqui, ó. Aqui, ó, por exemplo, esse aqui é um botão que eu fiz, tá? Aí, quando passo o mouse, ele muda de cor e tudo mais. Deixa eu mostrar aqui no HTML como é que ele tá. Ó, aqui no HTML, eu não sei se tu vai conseguir ler aí no celular, tá? Mas no HTML a gente atribui uma classe para ele. Então eu escrevo lá, invento uma classe, por exemplo, sei lá,
class igual a, sei lá, botão quero saber mais, é o nome do botão, sei lá, invento qualquer coisa. Depois lá no CSS eu vou escrever essa classe e aí eu vou escrever as regras dela, né, de cor, de tamanho e tudo mais. E aí tem esse outro adendo aqui que a gente acrescenta no código, que é o dois pontos hover. Isso daqui é a aparência que ele vai ter justamente quando eu passar o mouse em cima. Então eu posso mudar totalmente ele, posso mudar o tamanho da fonte, posso mudar ele de lugar, posso fazer ele, sei lá, qualquer coisa com ele no comportamento de hover, né, de passar o mouse em cima do botão. Aí eu consigo mudar a cor, mudar tudo pelo CSS mesmo. Não sei se ficou claro para ti essa informação. Entendi. O hover é uma indicação de quando você fizer a ação hover, Passar o mouse em cima. Isso aí. Ela vai ter tal configuração. Então, Isso se não aí, passou exatamente. o mouse, ela tem a configuração XY. Exatamente. Na versão clicada é versão nananã. É isso aí, que daí aí vai ser o Active. Tem o Hover, tem o Active, que é quando eu estou com o botão pressionado do mouse. Então, se eu quiser, por exemplo, quando eu pressionar o botão do mouse, eu quero descer o botão 2 pixels para baixo para dar a impressão de que eu estou afundando ele. Eu posso fazer isso também pelo CSS, entendeu? E aonde que tu estuda CSS? Que Depois a gente vai ter uma aula sobre isso. Depois a gente vai ter uma aula sobre isso. Quando eu aprendi com livro mesmo, livro impresso. Eu comprei um livro que é tipo um cara que é tipo assim o dinossauro do HTML e CSS, assim, ele escreveu vários livros sobre isso, é o Maljor. E aí eu comprei esse livro, eu acho que eu tenho ele aqui, deixa eu ver. Caraca, livro de linguagem? Porra, é muito nerd, né? Meu Deus do céu. Esse aqui, Olha, ó. pode te ajudar Fala aí. Vocês estão vendo na minha foto, na minha câmera, conseguem ver? Tô vendo, CSS e XHTML. Uhum. Tô vendo. Bonito esses drop O shadows. Adonias estava falando. Então, Maneiro. Adonias estava falando. Na internet de linguagem HTML vai ter diversas. A mais utilizada agora, a mais recente, é o HTML5. Sim. É para você não estudar uma linguagem que já não é mais nativa. Perder tempo estudando algo que não é mais válido, entendeu? Sim. Na verdade, assim, o HTML5 ele é a evolução natural, né, do HTML. E o que acontece? Quando tu aprende HTML, algumas coisas, poucas coisas, na verdade, confesso que eu tô até um pouco desatualizado dessa questão do HTML5, assim, faz tempo que eu não estudo, não sei o quanto mais evoluiu, mas eu lembro que o que mudou basicamente, assim, foi uma mudança mais drástica, foi, por exemplo, essa questão aqui, ó, deixa eu mostrar aqui no código. Cadê? Body. Aqui, ó. O que acontece? No HTML anterior, lá, o HTML5, a gente utilizava o bloco de informação HTML, o div, agora me fugiu a palavra, como é que eu chamo isso? A tag, vamos dizer assim, div, para indicar um bloco de conteúdo, né? Então, dentro de uma div, a gente coloca outros blocos de texto, imagens e outras coisas, né? E aí a gente consegue personalizar essa div como sendo um bloco grande de informação. Por exemplo, esse cabeçalho todo, ele tem uma div grande que dentro dela tem mais um monte de informação. Aí depois tem outras divs ali dentro também, né, e tudo mais. Aqui também, no meu conteúdo, eu tenho uma div grande que dentro dela tem várias outras divs, que são essas caixas de conteúdo, e pode ter div dentro de div, né? E ali depois eu vou ter textos e tudo mais. Uma mudança que eu sei que aconteceu, que foi uma das mais drásticas, é que antes não tinha essa tag chamada header e a footer, por exemplo. Antes tu fazia o header do site, o cabeçalho dele, também com uma div.
E isso eu sei que eles mudaram também por uma questão até de acessibilidade para ferramentas essas ferramentas que leem o site para deficientes audiovisuais. Essa criação da tag reader, ela identifica com mais facilidade para esse tipo de ferramenta o que é o cabeçalho do site, por onde que o sistema tem que começar a ler o site para a pessoa. Então, isso foi uma das coisas que eu sei que mudou, assim. Algumas outras coisas mais sutis, mas assim, o aprendizado sobre HTML para a gente que é designer e que precisa saber o mínimo, para simplesmente se entender nesse universo, não vai fazer muita diferença se daqui a pouco pegar uma informação na internet que está falando mais de um HTML mais antigo ou mais novo. Não vai ter tanto problema assim. Para o nosso caso, né, designer. Legal. Só complementando ali, tu não lembrava o nome, né? Tag mesmo. Tag mesmo. Acho que um pouco diferente, talvez, do pessoal daqui. Eu entendo mais código do que a parte tipo visual. Eu sempre preferi Eu não sabia. Eu preferia criar sites direto na unha, sabe? Digital. Eu comecei fazendo uns com bloco de notas também para praticar. Então, Ela projeta site no Excel. Essa que eu não sei. Notepad, ++ ali. Então, acredito que para mim que a parte que sempre me pegou foi colocar o site no ar mesmo, né? Porque até então, fazer a estrutura dele bonitinha lá no bloco de notas, eu até fazia já. Legal. Tu já trabalha com WordPress, alguma coisa, não? Então, eu já olhei, sim, WordPress, na agência até trabalhava, acabou caindo sobre mim, essa questão do site, né? Apesar de ser estagiária, caiu para cima de mim, né? Então, os sites eu acabava gerenciando e tudo mais, mas a gente criava só o layout, quem fazia a programação era o nosso programador mesmo. Tá. Agora que eu tô por conta, eu pretendo voltar com o site, né? Que era uma coisa que eu já gostava antes. Show de bola. Deixa eu seguir aqui. Cadê? Tá, beleza. A parte de revenda de hospedagem, que foi, né, a gente já conversou um pouco ali na introdução, de resolver os problemas para o cliente, né? Então, é bacana saber um pouco disso, manjar um pouquinho disso. Depois a gente vai ter um outro dia que a gente vai poder falar um pouquinho mais sobre isso. E aí, alguns diferenciais que é bacana tu saber também para complementar aquela ideia, né, de vender um site com estratégia, que é ter conhecimentos de marketing digital, né? Tu entender um pouco mais sobre funil de vendas, tu saber o que é SEO. Por exemplo, uma coisa que funciona super bem para mim hoje, deixa eu mostrar aqui, ó. Vou abrir aqui o site da minha esposa, que a gente construiu. O trabalho de SEO que a gente fez aqui traz muito cliente orgânico para ela. Muita gente que acha ela no Google e não é por pagar anúncio, é simplesmente porque a gente ficou bem ranqueado por causa das técnicas de SEO que a gente usa. Alguém aqui não sabe o que é SEO? Todo mundo sabe, tranquilo? Acho que todo mundo sabe, então. Aqui está bem lento para carregar aqui os sites. Mas o que eu ia mostrar para vocês, basicamente, é como a gente renomeou as imagens do site. Que isso é uma coisa que muitas vezes as pessoas não dão atenção. Né? Pega uma foto da câmera lá que está IMG0001 e sobe no site, sobe ela com 3 mega, 10 mega, do jeito que saiu da câmera, sobe. Então, assim, otimizar a imagem, o peso da imagem, renomear ela de uma forma que o Google vai conseguir ler o que ela está querendo dizer, né? Porque o Google, apesar de ter a inteligência artificial dele lá, que ele consegue visualizar a imagem a partir de, né, consegue buscar outras fotos a partir de uma mesma imagem, ele busca imagens semelhantes, tudo mais. Na hora que ele vai fazer um ranqueamento SEO, ele precisa ler o nome da imagem, precisa ler a tag, a descrição dela, né, o texto alternativo dela, que isso coloca pelo HTML também. Então, assim, para saber se aquela imagem contém a informação que a pessoa está buscando. Então, por exemplo, aqui a gente descobri isso.
Oi? Descobri isso por acaso. Agora que você está falando, eu lembrei de uma coisa. Se você colocar no Google embalagem morango, você vai ver que uma das primeiras que vai aparecer são as do meu portfólio. Muito engraçado, cara. Eu recebi Aham. muita ligação por causa disso. Eu não É? sabia o que que era, que eu tinha acertado. Eu falei, o que que é? Aí um dia me falaram, é porque você nomeou as imagens. Era embalagem morango, tamanho P. Embalagem morango, divisões, não sei o que lá. Só um detalhe de nomear a imagem já foi Exatamente. suficiente para ranquear. E aí, Interessantíssimo. olha só, por exemplo, ó, aí nessa foto aqui, ó, ensaio book feminino urbano de bailarina. Tipo, uma pessoa que é uma guria que é bailarina e está procurando fotógrafo para fazer as fotos dela, ou está procurando referências de fotos de bailarina, ela provavelmente vai digitar, vai buscar com essas expressões, sabe? Fotógrafa Caxias do Sul. Então, a gente utilizou expressões, né, baseado também em pesquisa de palavra-chave e tudo mais. A gente trabalhou com um leque de palavras dentro do nome da imagem, dentro da descrição dela, de todo o site, para que as imagens dela aparecessem na busca com prioridade, né, quando a pessoa buscasse esse tipo de informação. E tem funcionado super bem. É muito bacana. Então, assim, quando tu tem domínio sobre esse tipo de coisa também, é mais uma coisa mais uma argumentação que tu vai dar para o teu cliente. Tu vai dizer, olha, os sites que eu construo, eles são com técnicas amigáveis de SEO, né, que vão fazer com que o teu site se ranqueie muito mais facilmente no Google de forma orgânica. Daqui a pouco tu não vai precisar nem pagar por anúncios, porque com conteúdo só ele já vai se ranquear super bem, etc, etc. Então, tudo é argumento para agregar valor no teu serviço e poder cobrar um valor mais agregado. Conhecimento de Google Analytics, Google AdWords, saber integrar, né, pixel do Facebook, saber criar campanhas, tudo isso e muito mais, né, toda a questão de parte mais estratégica também do marketing digital, definição de persona, planejamento, tudo, assim, tudo que tu conseguir agregar de conhecimentos no sentido de fazer com que aquele site seja não só uma ferramenta, de novo, né, não seja só um panfleto online, mas seja uma plataforma que vá resolver muitos problemas do cliente, que vai trazer possibilidades de negócio, que vai realmente aumentar a autoridade dele online. Todos esses argumentos tu vai utilizar para conseguir agregar valor na hora de apresentar uma proposta. E basicamente, galera, esse é o conteúdo que eu tinha separado para esse primeiro panorama assim desse nosso papo. Não sei se vocês têm mais alguma dúvida, mais alguma coisa que ficou muito nebuloso, né? Como eu comentei lá no início, foi uma primeira reunião aí que a gente está fazendo para trocar ideia, para aprender junto. Então, o conteúdo, tentei estruturar ele em tópicos aqui para ficar mais fácil da gente seguir essa linha de raciocínio. Não deu tempo de fazer nenhuma apresentação muito formal aí para apresentar para vocês, mas eu acho que deu para ter uma ideia bacana, assim, uma visão mais geral desse universo, para a gente seguir depois indo para uma parte mais técnica, de um conhecimento realmente mais técnico para executar tudo isso, né? Eu acho que esse panorama geral é importante para nivelar todo mundo, para todo mundo falar a mesma língua. Quem quiser abrir os microfones aí para falar, fiquem à vontade. Só não vamos se atropelar, cada um fala de uma vez, bonitinho, respeito o coleguinha, e vamos bater um papo aí agora. A Wélida vai falar primeiro, é óbvio, né? Eu vou cantar, chega de falar. Eu achei legal, Tomás. Eu me afastei um período aí do ramo da atividade de designer. E muita coisa que você falou aí, que eu tenho conhecimento, mas tem coisa que está agregando para mim, porque deixei de estudar, né? Fiquei afastado aí um período, estou retomando agora. E com certeza aí o conteúdo passado vai ser bem válido, né? Essa ferramenta mesmo de montar os sites aí,
de maneira só visual, sem ter muito conhecimento de código, para mim vai ser super importante. Eu sempre fiquei estudando código para poder fazer os meus sites, né? Aham. Isso levou muito tempo, porque tive muito problema como programador. De pagar programador que me deixou na mão. Teve projeto que eu não recebi nada. Paguei um programador que sumiu, tive que pagar outro para poder terminar o site, para não deixar o cliente na mão, para não se queimar. E aí chegou uma hora que eu falei, meu, não dá para trabalhar assim, entendeu? Eu falei, eu vou começar a estudar, começar a entender, para eu começar a fazer, porque senão, cara, você fica sempre refém de um que te deixa na mão, que não faz do jeito que você quer. Você entrega um layout pro cara, o cliente aprovou aquele layout, tá tudo certinho pro cara fazer, meu, tá tudo mastigado, não tem que pensar nada, é só produzir. E o cara começa a mudar o layout. Não, isso acontece muito, assim, tipo, porque assim, o programador ele não tem uma visão de que aquela linha que tu botou separando dois conteúdos, que aquilo ali é importante. Se ele sente dificuldade de fazer aquilo, ele vai dizer, essa linha aqui, isso aqui não vai fazer diferença nenhuma, tira fora. E aí começa a quebrar todo o conteúdo, né? Só que aquilo tem um porquê, né? Para separar um módulo do outro, para, sei lá, tem uma função não só estética, mas sim de funcionalidade. Deveria ter, pelo menos. Mas realmente isso acontece muito, já aconteceu muito comigo também, de tu entregar um PSD, entregar o layout, e aí tu vê o negócio online lá e diz, não foi isso aí que eu fiz, cara. Entendeu? E hoje, né, mudou muito, né, da época que eu fazia, até mesmo porque agora o formato mobile assumiu, né? Tudo é feito para mobile, depois que vem para o computador. E na época não tinha, né? Então, agora isso aí é uma nova tendência, digamos assim. E acho que daqui para frente vai ser cada vez mais isso. Né? Basicamente isso. Show de bola. Ó, tem duas Wélida aqui. É porque uma tá no celular e a outra eu botei só no computador. Era para olhar a tela maior, porque esse texto Tá. minúsculo aí que você botou de formiguinha não dá para ler nada. Eu tive que entrar 2 vezes. Show de bola. Carol, tá aí? Sim, esse Div Builder, ele é para criar sites, ele é para isso, por questão de programação e tudo mais? O Div Builder, ele é um plugin. Na verdade, ele tem um plugin e tem um tema de WordPress, né? Então, dá para te ou instalar um tema qualquer que tenha uma estrutura já que tu já goste. E tu instala esse plugin para só criar alguns módulos em algumas páginas e tal, ou tu pode utilizar o template, né, o tema do Div para fazer o site inteiro utilizando essa ferramenta. E aí tu consegue, tu vai criando as páginas, e aí tu pode ir criando aqueles blocos de conteúdo e inserindo as informações ali aos poucos, né? Deixa eu abrir aqui, deixa eu pensar um site aqui. Pode ser aquele da... Não, vou pegar o meu mesmo. tomasiano.com/... Deixa eu entrar aqui nele. Vamos ver se não vai ficar muito lerdo, né? Senão... Não vai ficar ruim aqui. Deixa eu ver. Aí tá logando. Tá. Vou só criar uma página nova aqui para mostrar como é que funciona na prática aqui. Vamos lá, querido.
Tá, construir do zero. Deixa eu mostrar aqui. Aí, ó. Daí ele vai vir uma página totalmente sem nada aqui, tá? Esse azul aqui é porque é a cor que eu tinha definido de plano de fundo do meu site, a cor principal dele, então por isso que tá azul. Mas senão vai vir uma tela em branco aqui, com um bloco grande de conteúdo criado, em branco, e aí aqui a gente vai adicionando caixas de conteúdo, né? Então, por exemplo, adiciono aqui um Tomás, módulo. não Oi? apareceu nada não, só apareceu no seu rosto. E agora eu. Ah, é mesmo. Eu esqueci de Tem compartilhar. nada, tu não botou a tela. Ai, Eu tô vendo a sua sobrancelha, o seu óculos. que burro da Zé PM. Aí, agora vai. Oi? Aê. Aí, Opa, aí, ó. Eu criei, deixa eu... Tá. O que eu fiz? Eu criei uma página ali no WordPress em branco só para a gente construir ela do zero, né? Usando o Div, que é o tema que eu uso no meu site. Esse site aqui todo é feito com o Div. E aí, ele vai aparecer assim, né, do zero. E aí tu pode, ele vai aparecer só um módulo grande aqui de conteúdo. E aí a gente pode ir, deixa eu até deletar esse aqui também. Tá, bom, enfim. E aí a gente vai criando, por exemplo, isso aqui é um outro bloco de conteúdo e agora eu vou adicionar um tipo de conteúdo. Eu quero adicionar, sei lá, um accordion com várias informações, ó, desses que vai clicando e ele abre um e fecha outro, né? Aí aqui eu vou adicionar as informações que eu quero, o título dele e tudo mais. Tarará. Se eu quero duplicar isso aqui, botar mais opções. E aí, na parte de design, eu vou personalizar ele. Então, por exemplo, os meus títulos, eles vão ser vermelhos. Né? Os meus títulos do accordion aberto. Os fechados, deixa eu ver aqui, ó. Aqui, ó, os fechados, eles vão ser laranjas. E aí eu vou definindo, tal, porque assim, uma coisa em relação ao processo de criação, uma coisa que eu já tentei fazer para agilizar o processo é criar direto o layout, direto pelo código. Tipo, eu vou pensando nas cores, nos tamanhos enquanto eu estou fazendo aqui. Só que eu perco muito tempo, né? Depois eu percebi que eu perdia muito tempo e o layout não ficava tão bonito. Então, pelo menos a home e umas 2 páginas internas, eu faço no Photoshop, faço no Sketch, faço o layout bonitinho, aprovo o layout para mim mesmo, e aí depois eu vou para o código, eu aprovo com o cliente, enfim, né? Mas primeiro eu defino o layout, porque daí quando eu venho para cá, eu já vou muito mais rápido, eu já sei exatamente a cor que eu tenho que botar aqui, o tamanho da fonte, os espaçamentos, porque eu já defini isso no layout antes. Então, isso foi uma coisa que eu tentei fazer uma vez para agilizar mais ainda, que é criar o layout direto já no WordPress, e depois eu vi que ficava tudo uma bosta, assim, os layouts. Eu tinha realmente que construir ele num software de design antes, para depois querer ir para o código, né? Mas deu para entender rapidamente, assim, como se usa o Div, só a lógica dele? Eu ia te perguntar uma coisa, assim, tipo, quem não tá acostumado a criar site e tal, você fala, eu faço um layout estático. Mas assim, até mesmo para criar o layout estático, você tem que ter noção, assim, dos elementos, né? Assim, então, tipo, rola uma colinha de algum site existente para você se inspirar. Você tem os menus, aí tem o menu lateral, o menu lá em cima, o menu não sei o quê, ou diferente, sabe? Tipo, se você nunca criou, como é que você tem ideia de qual layout que é legal? É sempre legal sempre usar a internet e sempre achar um tema legal. O próprio WordPress, ele tem lá um site que tem temas do próprio WordPress. Tem várias soluções legais ali, vários exemplos legais. É legal você achar esse site que tem um que chama Template Monster, por exemplo. Como é que é o nome? Template Monster. Aí lá Como é você que tem se escreve isso? Fala ali no chat pra gente, Adonias. Template Monster. Template, qual é a segunda palavra que eu não entendi? Monster, de monstro em inglês.
Ah, Monster. Que querendo ou não, é sempre inspiração, né? Aham. Tem muito perfil no Instagram que é legal de seguir, que tem muita inspiração bacana de interface, assim. Aí tem que dar uma pesquisada pelas hashtags lá, mas pesquisar por o X design, pesquisar por layouts assim, de site por hashtag no Instagram, tu acha muita página legal para inspiração. Eu tô tentando abrir aqui uns exemplos. Tem esse aqui que eu usava muito tempo atrás, até não sei se está atualizado, isso aqui não deve estar, que é um Tumblr, que o nome é House of Buttons, que é só exemplo de botões, ó. Então, tipo, modelos de botões, né, de tamanhos, de cores, de fontes, de estilos, ó, com foto e tal. Então, tem alguns sites aí que dá para utilizar como referência. O ThemeForest, que é um dos mais top aí da internet ao lado do Template Monster, para pegar inspiração de temas prontos de WordPress, é bacana também para ter uma referência. E aí tem que dar uma garimpada. Posso até pesquisar algumas referências aí para passar para vocês. Deixa eu até anotar isso aqui. Isso é ótimo, porque assim, a gente tem a visualidade, sei lá, de coisas impressas, mas a dinâmica de layout para a web é outra. E se você não construiu, sei lá, que coisa vem primeiro, o que que tem que estar à esquerda, o que que tem que estar à direita, assim, que você não pode Aham. esquecer, o que que vem primeiro no cabeçar. Uma coisa Sabe que essa noção, assim, das Sim. partes? Uma coisa que é bem bacana assim do digital é que a gente não precisa reinventar a roda, tá? Tem uma coisa até que se fala muito assim, que é, lembrei agora de outro lugar bacana que é o Drupal. Vocês conhecem o DRIB, acho que é com 3B, Dribble. Tem um monte de referência massa também. Tem uma galera que fala, aquele lá é designer de dribble só, ele só faz layout para bonito e tal, mas não é funcional, não é o usual. Então, uma coisa que é bacana, assim, quando a gente vai construir site, ainda mais esses sites menores, institucionais, que realmente, assim, não precisa ser algo mirabolante. Existem convenções universais que a gente não precisa mudar. Por exemplo, o logo sempre fica no canto superior esquerdo de qualquer site da vida, vai ter um cabeçalho que vai ser mais ou menos na mesma estrutura, no mesmo tamanho, ou ele vai ser um menu lateral, mas assim, o cabeçalho é o cabeçalho, não muda, é só mudar as cores, mudar as fontes, mas não tem muita frescura, sabe? A questão dos módulos, né? Uma estrutura de banner grande, o banner ele sempre vai pode ter uma imagem de fundo grande, estourada, com um bloco de texto e uma imagem em destaque mais para o lado e um botão, uma chamada de ação. Essas estruturas mais convencionais de site, a gente não precisa reinventar isso, sabe? Mudar completamente a disposição das coisas, tentar fazer uma coisa muito ousada, porque às vezes a gente pode acabar prejudicando a navegação do usuário e não passar a informação, não priorizar o conteúdo. Então, até a própria ferramenta aqui do Divi, por exemplo, eu vou criar aqui um cabeçalho, um cabeçalho com uma imagem de fundo e um texto, uma chamada e um botão. Aí quando eu vou aqui, por exemplo, deixa eu botar uma imagem para ele ficar mais com cara de banner mesmo, isso aqui, peraí. Deixa eu subir uma imagem aqui. Vou passar minha foto bonita aqui. Olha lá, subi a foto. Aí eu vou dizer que ele vai ser tela cheia. Então a minha imagem vai ser essa. O meu texto, eu posso decidir se eu quero ele alinhado para cá, centralizado, ou alinhado para o outro lado. E isso é uma estrutura convencional de site. É um módulo que 99,9% dos sites vão ter um banner assim, quando a gente quer destacar um conteúdo. Então, quando a gente vai projetar o layout, a gente já pode ter isso em mente, que eu vou ter uma imagem de fundo, que eu posso, de repente, trabalhar com
uma cor por cima, que eu posso, né, para dar um contraste no meu texto. Eu vou definir a fonte, vou definir o tamanho e o espaçamento, mas a estrutura, de uma forma geral, não muda muito disso. Eu não preciso, sei lá, escrever em diagonal, sei lá, sabe, inventar muita firula. Assim. Eu posso seguir uma estrutura mais convencional, porque assim, eu vou trabalhar com uma identidade visual exclusiva do cliente. Eu vou definir alguns padrões de botão, padrões de título, padrões, como se fosse um manual de identidade visual, eu vou definir um sistema de design para o site. Então, eu vou ter essas informações que vão diferenciar o meu site de todos os outros da internet, a partir da identidade do cliente. Mas a estrutura dele não precisa fazer grandes mudanças. Faz sentido, Elida? Saquei, total. Bem legal isso. É bom saber que existem uns padrões assim, porque, como sempre, né, a gente que está começando uma coisa, é Sim, melhor se inspirar no que já existe. Porque eu sempre exato. fiquei pensando assim, cara, você vai desenhar um site, mas assim, são tantas opções. O menu à esquerda, o menu à direita, não, mas existem, tô vendo que tem umas convenções, assim, que facilitam a sua vida no tipo, né, de apresentação, então tu vai dessa base para cima. Por isso Aham. que faz sentido colocar um layout estático no Photoshop, porque você já tem mais ou menos um posicionamento na Aham. cabeça de um padrão, né? Você segue, você vai colocar, sei lá, paleta de cores, onde vai ficar logo, umas coisas assim mais Deixa eu pra achar. encaixar, né? Porque tem que ficar criando tudo. Pelo visto, não Ó, por precisa, né? exemplo, no meu site, o menu dessa ferramenta Vive, ele tem algumas opções meio limitadas, né? Ou ele é um menu tipo esse daqui que a gente estava vendo, né? Um menu reto aqui em cima, ou dá para utilizar um menu do lado, mas é bem limitado. Aí o que acontece? Quando a gente quer sair um pouco do padrão, tem alguns plugins que a gente pode utilizar para isso. Então, por exemplo, no meu site aqui, eu tenho um plugin exclusivamente de menu que eu instalei para fazer esse menu mais diferente, ó, que ele fica como se fosse um menu mobile. Mesmo eu estando no computador, ele tem essa aparência de menu mobile aqui no cantinho, que ele é um pouco diferente, os efeitos são um pouco diferentes, mas isso daqui eu não desenhei no Photoshop. Isso aqui é um plugin que eu dei uma olhada na página do plugin, vi o que dava para fazer com ele, instalei e daí personalizei direto, entendeu? Mas então, quando a gente quer mudar um pouco assim das limitações que o tema, por exemplo, que o div ou o Elementor impõe para a gente pode recorrer a um plugin diferente para fazer uma coisa um pouco mais ousada. O meu público, como é designer, é heavy user de internet, já sabe que isso aqui é um menu estilo hambúrguer, né? É um menu mobile, não é uma tiazinha que está procurando lá no site de um banco onde é que faz para clicar para pedir não sei o que da aposentadoria e vai, não tem menu nesse site, pelo amor de Deus. Não, o meu público sabe que isso aqui é um menu, que está aqui o menu e que vai acessar rápido, entendeu? Então, é muito pensar nisso também. Se o teu projeto, se a tua persona permite usar um pouco mais, pode recorrer a alguns outros recursos nesse sentido. Saquei, maneiro. Eu mandei o nome aí, todo mundo recebeu? Ou só o Tomás? Deixa eu ver aqui. Peraí. Eu tô olhando aqui e não tô vendo, não. Tem Plant Monster, tá ali. Tu Adonias. mandou para mim. Será que foi só o Tomás? Aqui, ó. Tem que tirar. Francamente, hein, Adonias, só pro Aí, mais, hein? Isso é eu não tô vendo. segregação, só porque eu sou carioca. Francamente, hein? Pronto, mandando já. Cadê pra todo mundo? É assim que começa a discriminação, né? Brincadeira. É assim, cara. Esse povo do sul, do norte, do centro, é assim. Se a gente não reclama, só. Não. Show de bola, gente. Liga o microfone aí, Carol. Vamos falar. Acho que ela foi dormir já. Carol sumiu. Foi dormir. Foi, velho?
Não, É, que não. Tô Mas acho que é isso, falando. galera. Então, agradeço aí de coração a participação de vocês. Espero ter contribuído um pouquinho aí, né? Valeu, muito conteúdo. Oi? Mas, ô, Donias, eu anotei aqui, template monster, não é? De monstro. isso. Aqui, ó, porque é tudo junto. Beleza, já tá anotadíssimo aqui. Grato. Joga no Google. Vai ter outros. Eu lembrei desse assim rápido, mas Anotei aqui, qualquer coisa já eu dá um jogo lá calma. Show de bola. Ai, ai. Muito bem, gente. Gostei do jeito que você explicou, Tomás, a diferença do CSS para HTML. Muito bom. Tem um Clareou as material, eu ideias. compartilhei ali no grupo uma vez uma apresentação de quando eu era diretor de criação de uma agência, diretor de arte de uma agência web, que eu montei uma palestra sobre tipo, para mostrar para a galera que é do gráfico, como que estavam começando ali na parte do digital também. E aí, esse exemplo eu tenho ali naquela palestra, também tem várias outras coisas também super bacanas ali sobre todo o processo, metodologia, enfim, tem vários insights para tirar dali. Eu posso compartilhar de novo ali aquela apresentação, se de repente você não chegou a ver. Se tu puder, agradeço, porque eu tinha o hábito de salvar com a estrelinha nas mensagens do Zap, só que eu mudei de número, perdi o outro e todas as conversas foram pro saco. Então, tudo que estava registrado, agora eu passei a copiar e colar no bloco de notas coisas que me interessam, porque, pelo visto, não vou ficar refém do WhatsApp e aí eu vou tomar prejuízo de novo nas informações. Show de bola. Se puder compartilhar de novo, te agradeço. É bem Vou compartilhar ali, sim. Beleza, então, gente. Beleza. Pô, Show de bola. façam uma foto aí, compartilhem nas redes sociais de Então, vocês aí, se esse conteúdo foi legal, me marquem lá para eu marcar vocês também e fazer um barulho aí com isso e daqui a pouco, de repente, a gente convidar mais pessoas aí para essa aula, para a gente bater um papo também. Maneiríssimo. Eu curti. Você está sugerindo a gente compartilhar alguma arte, um banner, alguma coisa? Ou, só a gente não. Vou uma foto aqui, ó. Ô, Carol, liga a câmera aí, tá sem câmera? Estou jantando. A Carol não penteou o cabelo, ela não penteou o cabelo. Esse foi o segredo. Sim. Estou jantando, ela disse. Dá um yo aí pra... eu nem apareci, eu fiquei muito escuro, peraí. Eu não vou conseguir pegar todo mundo, eu acho. Aí... Show de bola. Beleza, gente. Um abração, então, para vocês, uma boa noite e bons trabalhos aí, boa semana e qualquer coisa, estamos ali no grupo. Tamo junto. Bacana. Show de bola. Beleza? Valeu, gente. Boa noite. Tchau. Tchau.